Vamos ler hoje a carta de Romanos no capítulo 9. E vamos iniciar lendo 9, do 1 ao 5. Romanos 9, do 1 ao 5. Glória a Deus. Amém? Encontraram? A palavra de Deus diz assim: eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça segundo a carne, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Senta no teu lugar, em nome de Jesus, glória a Deus. Bom, vamos tentar relembrar um pouco, já faz mais de uns 15 dias que a gente não lê, né? E eu quero começar esse segundo momento, esse outro momento da carta de Paulo, relembrando e entendendo um pouco o que nós aprendemos até aqui para a gente continuar. Quer dizer, nós já entendemos no capítulo 8, como nele Paulo revela o Espírito Santo de Deus como um ajudador das nossas vidas, né? É importante que você entenda esse momento. É ele que intercede pelos justos com gemidos inexprimíveis, né, que você viu. É Ele quem nos constrange, é o Espírito que nos exorta, é Ele que nos coloca diante da vontade de Deus, através da revelação da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, o grande agente, é Ele que nos dá força para ser muito mais do que vencedores, né? Você leu isso comigo aqui, importante. Então, para Paulo, nós estamos aqui nesse momento de transição, desse ser humano segundo a carne, para o ser humano liberto pela graça de Deus, que vive para a glória do nome do Senhor. Quer dizer, então nós entendemos também, e é importante construir essa compreensão da Bíblia, que desde sempre a humanidade desandou, né? Isso é um problema humano. Entretanto, nós também vimos que desde sempre, jamais Deus desistiu daquilo que Ele prometeu e daquilo que Ele criou. Você precisa entender como Deus age, isso é muito importante. É importante entender que Deus, que Ele jamais nega a sua palavra. Isso Paulo afirma com toda a convicção. E por isso, ele cumpre tudo aquilo que prometeu. Se Deus prometeu, ele jamais volta atrás. Inclusive, mais do que isso, ele ama tanto o que criou que ele não desiste. Às vezes vocês perguntam, nossa, mas Deus, né, insiste, né? Mas é por amor. Ele não desiste daquilo que ele criou. A humanidade desandou e por isso Deus, por exemplo, só para entender um pouco lá atrás, no começo, Deus mandou o dilúvio e a intenção do Senhor era para recomeçar. Não deu certo, vamos recomeçar de novo de uma outra maneira. Ao final, a conclusão, olha, realmente o ser humano é obstinado, ele é dado ao mal desde pequeno e por isso Deus assumiu um compromisso naquele momento de que ele não ia mais intervir da forma que ele interveio. Da forma do dilúvio. O Senhor disse que Ele ia respeitar os rumos da criação, aquilo que eles desejam. Entretanto, eu pergunto, quer dizer que Ele desistiu do que Ele criou inicialmente? Não. Deus decidiu que Ele ia respeitar, Ele nunca mais ia fazer algo que Ele fez como o dilúvio, mas Ele não desiste daquilo que Ele criou. Por amor. Ele respeita os rumos que a gente toma na vida. Esse é o teu Deus. Mas em todo tempo o Senhor sempre está preocupado em nos alertar sobre aquilo que é propósito dEle. O que está no seu coração. E assim, com as coisas caminhando de forma, vamos dizer, indevida, porque continuou ruim, Deus chamou Abraão, que é um segundo momento. Para quê? Para que através dele e da sua descendência fosse formado um povo para honrar os planos de Deus na terra, para honrar a vontade de Deus e o nome de Deus na terra. Abraão ouviu o chamado de Deus, nós vimos isso, ele obedeceu e o Senhor quis conhecer o seu servo, né? O Senhor quis conhecê-lo, porque Deus jamais iria esconder nada de Abraão, porque Abraão seria responsável por transmitir para a sua descendência, para o seu povo, todo o respeito e o temor que o Senhor merece. Essa relação se estabeleceu com Abraão. A descendência de Abraão desandou. Desandou. O povo israelita desandou. E acabou na escravidão no Egito, gemendo. Essa é a história bíblica. Diante do clamor desse povo sofrendo e gemendo, o Senhor
não desiste. E aí o que ele faz? Chamou Moisés. E mandou Moisés ir libertar o povo para restabelecer o quê? A promessa que ele fizer a Abraão, que ele não desiste, ele vai cumprir, restabelecer a promessa que ele fez a Abraão, levando eles para a terra prometida. Nós estamos falando do Êxodo aqui. Quer dizer, assim foi com Moisés e Josué, e eles fizeram. Mas o povo israelita, obstinadamente, desandou. O Senhor, que jamais desiste, levantou juízes para libertar o povo da opressão novamente, mas consertou temporariamente e desandou. A obstinação prossegue. Veja, apesar de não interferir nos rumos, de respeitar as decisões, o Senhor vai tentando. Ele manda os profetas para alertar sobre os descaminhos que iam afastar o povo dele. E os profetas vieram. Assim foi com Samuel, por exemplo, o último juiz, que é o primeiro profeta. E com Samuel e tantos outros profetas que eram o quê? Boca de Deus aqui na terra. Eles não intervêm, mas falam, olha, não é o que Deus espera de vocês. Porque esse Deus não desiste. O povo quer ser como todo mundo, o povo pede um rei. Deus diz assim, eles não precisam de rei, Samuel, eles têm a mim. Mas o povo quer um rei. E aí, então tá bom. O povo é teimoso. Deus levanta Davi. Deus levanta Davi e fez promessas na vida de Davi. Davi desandou. Deus desistiu? Jamais. Deus não desiste. E por tanto amar, Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele e aquela que nele crê, se rendesse a ele, pudesse ser salvo. Isso é muito interessante, pudesse ver os planos e viver os planos de Deus. É por isso que Jesus veio. Jesus veio e vocês conhecem bem a história, porque o povo fez o quê? Rejeitou. O povo rejeitou. Deus desistiu? Não, jamais. E assim, com a morte de Jesus e sua subida aos céus, Deus mandou o quê? O Espírito Santo e formou a igreja. Quer dizer, o Espírito Santo é o último ato de um Deus que, por tanto amar o que criou, jamais desistiu da sua criação, e é o Espírito, através da igreja, que continua tentando restabelecer a criação de Deus. É esse Espírito que Paulo fala em Romanos 8. Acho que nós temos que entender. Por isso é o Espírito Santo o agente de Deus aqui na terra. É Ele o grande fazedor, Ele é o responsável por tudo que precisa ocorrer aqui na terra para que a vontade de Deus aconteça. Quem é? O Espírito Santo. Ele é esse agente. Sempre lembrando que é tudo em liberdade. Porque se Deus disse lá em Gênesis que Ele não interferiria, como fez no dilúvio, por exemplo, Ele não ia fazer aquilo nunca mais, mas como Ele nunca desistiu, Ele sempre abriu uma porta chamando as pessoas para se relacionar com Ele novamente. Deus sempre abriu uma possibilidade, olha, se vocês quiserem. E é por isso que não à toa que em João 10,9, Jesus diz o quê? Eu sou a porta. Quem quiser entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem, alimento. Eu sou a porta. É esse Deus sempre abrindo uma porta para que nós possamos ir até Ele, ter um encontro com Ele. Isso é muito importante que a gente entenda. E por isso o capítulo 8 que nós lemos de Romanos é essa passagem. Porque o Espírito é responsável do velho ser humano, segundo a carne, para o ser humano que ouviu e aceitou um chamado, que obedeceu e foi conhecido por Deus, ser humano eleito para fazer uma obra aqui na terra. E nós já aprendemos isso, o que é a eleição. E eu quero que você compreenda isso. Chegando, então, finalmente no capítulo 9, tá, da nossa leitura. Entendemos muita coisa aqui nesse capítulo, de que nós já falamos sobre Paulo. Você precisa entender Paulo. Paulo é um cara... Porque Paulo revela toda a construção, primeiro, desse ser humano segundo a carne, ele revela a obra redentora de Jesus Cristo, depois ele revela o Espírito Santo como agente dessa redenção, dessa mudança. Entretanto, Paulo e você não pode se esquecer nunca, um judeu por formação. É muito forte isso nele. Ele, tudo que ele tem na vida, quer dizer, isso sempre nos é lembrado nos textos que ele escreve. Paulo faz questão absoluta de lembrar sempre que tudo que está em Jesus Cristo já estava escrito aonde? No Antigo Testamento. Ele é isso o tempo todo. Não tem nada de novo aqui. Deus já tinha falado no Antigo Testamento. Para ele, a justificação, por exemplo, pela fé que Jesus veio dar, estava onde? No Antigo Testamento. Para ele está tudo lá. E por isso que para ele é tão importante. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus feitas a quem? Aos judeus. Aonde? Antigo Testamento. Quer dizer, tudo que Paulo constrói parte da antiga aliança que Deus fez com Abraão, e a partir daí Deus não mudou, Ele continua fazendo, e Cristo é a continuação daquilo que Ele começou lá atrás.
Deus não parou. Então nunca se esqueça, Paulo é judeu, de formação rabínica, era fariseu e era um aguerrido defensor da lei de Moisés. Lembra disso? Que se converteu ao Senhor, mas que traz todo o seu conhecimento, sabe tudo do Antigo Testamento e traz essa tradição. Isso é importante você entender para ler o capítulo 9. Senão fica estranho, a gente fica entendendo coisas gozadas. Veja, nós lemos hoje um momento que revela isso que eu estou falando, porque Paulo, para iniciar a descrição, ele está descrevendo para a igreja de Roma, dessa vida segundo a graça de Deus, que nós vamos começar a construir aqui. Paulo vai voltar àquilo que para ele era muito precioso, o quê? Ele volta para os seus de origem, ele volta para o seu povo, ele volta para onde, segundo ele, partiu tudo. Quem? Os israelitas. É lá que ele vai voltar. Ele volta para o seu povo segundo a carne, ele diz. De onde eu nasci. E isso para ele é muito caro. Mas antes de falar e revelar, inclusive que os judeus desandaram, que Paulo vai falar, quer dizer, eles tomaram de rumo, Paulo chama para si a autoridade para falar. E ele chama a autoridade de Cristo e do Espírito Santo. Ele não quer falar por ele. Ele diz, eu não falo por mim, eu falo em nome de Jesus, sob a autoridade do Espírito, porque ele diz assim, ó, eu digo a verdade em Cristo, não em Cristo, e eu não minto. Eu não minto. A minha consciência confirma onde? No Espírito Santo de Deus. Assim que ele começa o texto que nós lemos. Sim ou não? Eu não minto, eu falo em nome de Cristo com a autoridade do Espírito. E como disse, isso aqui é um tema muito importante. Veja comigo como isso é importante para ele. Muito em função de toda a sua formação. Ele não se conforma. Como ele entende... Como ele tem que serve a um Deus que jamais desiste, um Deus que jamais deixa de cumprir as suas promessas, e ele fez essas promessas onde? Lá no Antigo Testamento. Para ele isso é muito claro. Deus prometeu um redentor no Antigo Testamento, e ele cumpriu a promessa mandando Jesus Cristo. Isso é Paulo. E eu quero que você entenda isso. Para ele, como é que o meu povo, o povo de Israel, o que foi o primeiro chamado, o que recebeu a lei, o que tinha tudo na mão, o que recebeu as promessas de Deus, aquilo que Deus tinha falado, como é que ele não recebe o cumprimento da promessa que o próprio Deus fez para eles? Que promessa é essa? Jesus. Ele não se conforma, ele fica contrariado, ele não se conformava com essa obstinação do povo de Israel. Por isso ele afirma, trago dentro de mim, no meu coração, uma grande tristeza e uma dor que não passa. Olha como isso é sério para ele. Observa, eu chego até a pensar em ser amaldiçoado, anátema, né? Amaldiçoado, de ser separado de Cristo por causa da minha tristeza com meus irmãos, os da minha raça segundo a carne. Olha isso que ele fala, é pesado isso, né? Olha a condição que ele coloca. Veja como essa questão dos judeus para ele é muito importante. Como é que eles, sendo israelitas, ele vai dizer, adotados primeiro por Deus como filhos e filhas de Abraão, portadores da aliança que Deus fez com Abraão, com seus descendentes, aqueles que oferecem culto a Deus, portadores das promessas que Deus fez e quer honrar, viram as promessas de redenção e não aceitam Cristo. Como assim? E Paulo fica louco. Ele não se conforma com isso. Cristo é da mesma descendência carnal deles. E eles não aceitam. Então observa, entenda porque ele começa o capítulo 9 assim, voltando aos seus, e como ele está profundamente inconformado. Sobretudo, não se esqueça, ele está escrevendo isso aqui, ele está na sua terceira viagem missionária, que nós vimos em Atos, lembra? Ele está na cidade de Coríntios, e nesse momento ele está sendo muito afrontado, ele está recebendo ataques, perseguições, por conta dos judeus que perseguiam ele. Quer dizer, ele está num momento muito contrariado contra o povo judeu, que ele ama, e assim ele tem a obrigação de saber, esse povo tem que saber, afinal, Deus avisou desde sempre que ele enviaria um Redentor, Jesus veio para cumprir o que Deus prometeu. Isso é um inconformismo dele. É isso que ele não admite. Agora veja o verso 6. Ele diz assim, ó, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, ele diz. Também os filhos de Rebeca que tiveram
um mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer outra coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, então amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele já havia dito a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Até aqui. Está comprido, mas eu vou explicar. Veja, observe que para Paulo a questão central é aqui. Quer dizer que o povo da promessa não reconheceu o cumprimento da promessa em Cristo Jesus. Esse é o problema dele. E por isso eles estão excluídos da salvação, é isso? Aqui está uma questão. As promessas de Deus, então, fracassaram? Quer dizer, a palavra de Deus, como é que ele fala aqui? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, quer dizer, a palavra falhou. Não, jamais. A questão é que, quando Deus chama, tem os que ouvem e os que não. Isso é importante que a gente entenda. Mesmo na descendência de Abraão, nem todo mundo é eleito. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque Deus chamou, mas nem todo mundo atendeu. E é importante que você entenda isso, quer dizer, tem o Israel segundo o Espírito, mas tem um Israel segundo a carne. Também para Paulo. E assim foi com Isaque e não com Ismael. Isso é importante. Assim foi com Jacó e não com Esaú. Vocês sabem que Deus escolheu Isaque e não Ismael. Deus escolheu Jacó e não Esaú, seu irmão. A Bíblia diz que Deus escolhe. Mas ele escolheu Isaque. Por quê? Porque tinha uma promessa. Veja, a promessa é para a descendência de Abraão e Sara e não para os arranjos que Abraão e Sara fizeram porque não tiveram paciência, que gerou Ismael. Por isso, no verso 9, diz que a promessa existe, ela foi feita no tempo devido, virei novamente, diz o Senhor, e Sara terá um filho da promessa. Qual que é a promessa? Quem é a promessa? Isaque, e não Ismael. Por que Deus, então, escolhe Isaque e não Ismael? Porque ele quer? Não, porque é a promessa de Deus que ele vai honrar. Deus honra o que ele prometeu e não a agonia de Abraão. Assim foi com os filhos de Rebeca e com o pai Isaque. Do mesmo jeito ele explica. Deus parece que tem coisa com família. Deus não parece não, né? Não adianta querer inventar família, porque Deus honra pai, mãe e os filhos que são do mesmo pai e da mesma mãe aqui. É interessante, do mesmo casal. E assim, os filhos de Rebeca e Isaque eram gêmeos. Mas aqui Deus conhecia o coração dos dois. E já no verso 11 ele diz que antes que as coisas desandassem, afinal, Esaú era o quê? Era a prepotência em pessoa, né? Não porque ele queria, Deus sabia, mas Esaú era o queridinho do papai. Vocês sabem disso, né? Deus então disse, o mais velho vai servir ao mais novo, porque o mais velho se estufou muito e o mais novo é mais na medida do que eu espero. Quer dizer, observe aqui, Deus não escolhe uns e rejeita outros. Deus honra o que de antemão ele prometeu. Ele não abre mão daquilo que ele prometeu. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados descendências de Abraão. Ele está separando judeus e judeus. Não é quem é segundo a carne que é filho, mas é quem é segundo a promessa. Fez a promessa para quem? Para quem foi chamado. Abraão foi chamado, recebeu uma promessa. Davi foi chamado, recebeu uma promessa. Todos eles. Atendeu ao chamado e obedeceu. E por isso Deus prometeu e promete e honra as promessas que faz sobre aqueles que ele chamou e atendeu o seu chamado. Aqui está um crivo. Até hoje é do mesmo jeito. Porque não é quem faz parte de uma determinada raça. Não é quem faz parte de um determinado povo, de alguma religião, não. Mas é para quem recebeu o chamado de Cristo Jesus, atendeu e obedeceu ao chamado. Esses são os eleitos de Deus. Do mesmo jeito que era, continua sendo até hoje. Entende aqui o problema de Paulo? Ele está criando uma distinção, porque ele tem problemas com os judeus que desandaram. Mas ele diz, mas ele tem promessa sobre eles. E aí? Quem ouviu o chamado e atendeu o chamado, esse vai ser honrado. O Senhor vai honrar as promessas que fez. E é importante que você entenda isso. Quer dizer, Deus é injusto? De maneira nenhuma. Ele vai falar, pois Ele é Deus. Ele é misericordioso, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Deus é Ele, não nós. E aí é interessante, veja que para Paulo toda essa linhagem aqui, partindo de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, essa linhagem seria responsável por quê?
Segundo ele, para trazer o Salvador ao mundo, para trazer Jesus ao mundo. E por isso jamais eles poderiam ter, de maneira nenhuma, rejeitado Jesus. É um absurdo isso. Para um judeu, é muito importante o que eles entendem como genealogia. Você já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia sabe o que é genealogia? Fulano gerou ciclano, páginas e páginas, ninguém aguenta ler. Essa genealogia, para eles, é importante, é fundamental, porque ela dá conta dessa linhagem sanguínea que vem desde Abraão. Ele quer mostrar, através da genealogia, que ele faz parte dessa promessa que está sobre ele. E é muito interessante, que por isso para Paulo é importante afirmar que a linhagem desde Abraão chega onde? Em Jesus. Quer dizer, para ele. Porque eu não quero jogar areia no caminhãozinho, na brincadeira de ninguém, sabemos que Jesus não é de nenhuma linhagem aqui da terra, né? Você sabe disso. A única linhagem que Jesus é, muito menos judaica, de nenhuma, de ninguém. Jesus, ele era filho de Davi, para quem? Para os judeus. Mas ele mesmo desafia no Evangelho, vocês falam que eu sou filho de Davi, eu sou? Leia o Evangelho. Quer dizer, para os judeus ele é, mas para Deus não. Jesus para Deus é a linhagem do Espírito Santo de Deus, é plano dele, é projeto dele. E é muito interessante que a gente entenda isso. Independente das nossas leituras aqui, a verdade aqui para Paulo é que Deus é soberano e ponto. Quer dizer que Deus vai escolher uns e rejeitar outros? Não. Ele simplesmente chama. E quem atender o chamado receberá as promessas de Deus, e as mesmas que foram feitas para Abraão. As mesmas. E por isso, ele escolhe aqueles e aquelas que se colocam diante dos planos dele de redenção e de salvação da criação. Aqui está a questão da eleição, aqui a questão do chamado, aqui está o problema dos judeus. Veja o verso 16. Ele vai dizer assim, ó: por isso, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Véi, tudo que Deus faz assim, dessa forma, porque nada depende de esforço humano. Nada depende mas tudo depende da misericórdia de Deus. Ele é o agente. O Senhor chama e faz promessas. A nossa parte é o quê? Atender as promessas, porque aí estaremos chamados, estaremos sobre as promessas. Mas nós não vamos ter isso porque nós merecemos. Aí você precisa entender, ou porque nós somos melhores do que ninguém. Não, nós somos eleitos não para salvação, nós somos eleitos para algo que Deus quer fazer. Não é para salvação final, isso não é eleição, não existe isso. E assim nós temos simplesmente que dizer sim e nos render a Ele. Esse é o esforço que nós temos que ter, porque o resto nós temos que descansar e deixar Deus fazer, porque é Deus que vai fazer, não somos nós. Nós somos só ferramentas, instrumentos. Quem faz? Ele. O esforço é nosso, é dele. Nós vamos lá e fazemos da nossa parte aquilo que Deus espera de nós. Deus faz como Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele usa quem bem entende. Ele usou até Faraó, aquele incircunciso desviado. Usou até Faraó, que através de Faraó, a vontade de Deus precisava ser feita. É isso que Paulo diz aqui. Mesmo sem saber, aquele homem obstinado, a obstinação de Faraó estava sendo usado por Deus para quê? Para libertar o povo, mas mais do que isso, a obstinação de Faraó estava sendo usada por Deus para fortalecer a fé do povo no Deus soberano que tem todo o poder deste mundo. Por que Faraó precisava ser tão obstinado? Porque o povo precisava entender que soberano ali não é Faraó, é Deus. Até isso Deus usa. Deus usou um rei pagão chamado Ciro, lá na Pérsia. Ele usou esse rei para ser um instrumento seu, para que todos na terra soubessem que soberano não é Ciro, soberano é o Senhor. Ele usa quem Ele quer. Esse é o teu Deus. Veja o verso 19. Diz assim, ó: mas alguns de vocês poderá dizer, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me formou assim desse jeito? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres ou para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para destruição, quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos da sua misericórdia,
que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Vamos entender. Bom, alguns de vocês podem questionar, se Deus então é tão soberano, por que é que Ele não me livra logo desse negócio fim de papo? Por que Deus ainda permite essa luta na minha vida? Ele não é soberano? Eu estou indo para a igreja. Nossa, eu estou até me envolvendo na obra lá, que coisa. Por que ainda persiste essa culpa dentro de mim? Ele não é soberano? Por que é que essa situação ainda insiste em me atormentar? Se Deus é soberano? Por que esse diabo continua a me atentar? São questões que ocupam a nossa cabeça, sim ou não? Temos que confessar, ou não. Coisa que às vezes a gente se pergunta. Né? Paulo está perguntando, que é muito importante que você entenda... Quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu li isso aqui semana passada, semana retrasada, vocês encheram o coração de alegria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que entender isso, porque não é porque as situações são ruins que Deus não está trabalhando. Aliás, muito pelo contrário. É importante compreender, não é porque o mal se levanta que Deus vai deixar de cumprir os seus propósitos. Afinal de contas, são todas as coisas. Aliás, o mal se levanta, as coisas dão errado, exatamente porque tem um Deus que deseja usar todas as coisas para o nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, ou não? São todas as coisas ou não são? São todas. Só para exemplificar aqui, que eu lembrei do exemplo e é bom. A gente sempre tem que enxergar na vida o mundo espiritual. É importante demais isso. É importante demais para a gente se apossar, em todas as situações. Quem estava conosco no último sábado, que nós fomos para a construção, viu que teve um levante para tentar desqualificar a obra que Deus nos mandou ir lá fazer, sim ou não? Quem estava conosco na van viu aquilo ou não? Quer dizer, quem estava presenciou uma pessoa usando uma situação que aconteceu para tentar nos afrontar, sim ou não? E a afronta veio. Mas nessa hora é importante entender o tamanho daquilo que estamos fazendo quando nós estamos obedecendo ao Senhor. E a gente precisa compreender isso. E o tamanho do levante espiritual que essa decisão produz na nossa vida. Você sabe o que eu estou falando. Por que é que Deus permite isso? Muito simples. Para nos dar uma oportunidade de calar a boca do diabo. Pensa comigo, quem estava lá comigo. Se nós aceitássemos a afronta e causássemos uma contenda, quem é que teria vencido? Quem teria vencido? Temos que entender isso. Essa semana a Lelê voltou lá com as irmãs, né? Voltou lá no mesmo lugar e, mais uma vez, o diabo se levanta para tentar o quê? Desqualificar a obra que Deus quer fazer. Por quê? Ora, porque Deus usa todas as coisas para fortalecer o seu povo. Por quê? Porque obra de Deus é obra de um povo forte mesmo, um povo definido e um povo que tem o Espírito de Deus com eles. Agora, se você toma frente, você afasta o Espírito. Se não tem o Espírito, cadê a força? É muito importante esse negar. E saber que quem faz a obra é Ele, não somos nós. Só que só vai acontecer quando você cala a tua boca e você se resignar e você fazer o que se espera de você. Nós somos fortes quando nós damos um tapa na cara do cão e respondemos à altura? Não. Tem uma música que é assim, dá um tapa na cara do cão? Não tem. Nós somos fortes quando nós nos colocamos no nosso lugar de servo e é o Senhor que dá o tapa e cala a boca de quem for na nossa vida. Posição de servo e serva de Deus. Nós temos que entender isso aqui. Nós temos que entender que soberano aqui é Ele. Paulo fala, Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Quem faz é Ele, não somos nós, não é a obra, não é nosso esforço. A obra é dEle. Quem vai fazer é Ele. Nós somos só o quê? Instrumentos. E por isso você jamais pode questionar a forma que Deus está fazendo as coisas. Porque isso a gente faz o tempo todo. Quer dizer, situações difíceis existem, não para nos derrotar. Não para que o mal prevaleça, mas para que você submeta à soberania de Deus, e aí você vai ver Deus dando vitória sobre tudo na tua vida. Por que não vence? Porque se levanta o mar e você, galinha de briga, estufa e já vai lá. Cala a tua boca, deixa Deus ir lá que você vai ver como é que você vence, você vai ser honrado, em nome de Jesus. Por quê? Porque soberano é Ele, não somos nós. Está claro isso? Então isso é muito importante. Toda vez que na tua cabeça vier um questionamento, mas estou tentando fazer tudo certo, e mesmo assim está me atormentando, sempre se lembre de Paulo, todo educado dizendo, mas quem é você, cidadão, para questionar a Deus? Quem é você, cidadão, para questionar o que Deus faz?
Queira só ser servo e serva de Deus e acabou, o resto deixa com Ele. E você vai ficar questionando? Quem somos nós para questionar os métodos que o Senhor usa? Vencemos a carne e vamos aqui, nós começamos a aprender e vamos viver sob a graça de Deus, se nós nos submetemos ao Espírito que é santo e não ficarmos questionando o que Deus faz, a maneira que Deus faz. E é isso que Paulo pergunta aqui, em nome de Jesus, amém? Lógico que todo esse discurso aqui sobre a soberania de Deus, de Paulo, está carregada de uma leitura de Deus que ele traz do judaísmo. Não se enganem. Ele tem aqui Deus é soberano, isso não tem como questionar, isso é impossível. Deus é realmente soberano, Ele é maravilhoso, Ele é acima de todas as coisas. Mas para Paulo, Deus ainda é um senhorzinho bem bravo, sisudo, com um pau na mão, um louco para dar umas porretadas na cabeça desse povo. Deus é irado, Deus é bravo. E é interessante que você entenda por que isso. Essa visão é muito própria do Antigo Testamento. Leia o Antigo Testamento, você vai entender. Porque que para eles Deus é assim, um Deus irado, por exemplo, que vai lá e vai matar esses caras de cachorro que estão nos afrontando. Deus mata, Deus corta pescoço. Onde está isso? Leia 2 Samuel, por exemplo, você vai ver lá Deus mandando Samuel pegar uma espada e arranca a cabeça dos inimigos. Tem um Salmo 103 que diz que Deus vai pegar o pé das criancinhas e vai dar com a cabeça deles na pedra, de tanta raiva. Deus precisa fazer vingança. É um Deus irado que mata os nossos inimigos, um Deus irado que castiga aqueles que não lhe obedecem. Essa construção, essa maneira de enxergar Deus não é à toa, é em função de que o povo judeu foi desde sempre perseguido. Um povo que está sempre afrontado, um povo que sempre teve e até hoje tem muitos inimigos. Você sabe o que eu estou falando, basta você abrir o jornal e ler que Jerusalém está num pé de guerra lá, morreram pessoas, invadiu a sinagoga, a mesquita do olho, jogaram bomba dentro da mesquita, eles vivem cheios de inimigos. Deus precisa ser um tanto quanto irado mesmo, um povo bravo, ele não pode ser manso e humilde de coração, como Jesus disse que ele era, não. Ele precisa ser o Senhor dos exércitos e trazer juízo contra os nossos inimigos. O Yahvé Shabaoth, o Senhor dos exércitos. É necessário, porque a gente vive nesse clima. Paulo é herdeiro disso, mas com todo respeito. Porque eu respeito quem pensa assim. Eu não consigo encontrar ira em nada do que Deus faz. Desculpa, eu sou um mero pastor que é nada no século XXI. Eu não consigo encontrar um Deus irado. Eu não sei se é porque eu não acho que eu sou tão perseguido assim. Você acha que você é perseguido? Eu não consigo pensar num inimigo meu. Você tem inimigos? Eu não tenho inimigo. E se alguém quiser ser meu inimigo, o problema dele, vai ser inimigo, não estou nem aí, mas eu não tenho inimigo. Eu não tenho, não quero. Eu não preciso disso. Então, para mim, eu prefiro mais a medida de que o nome de Deus é amor e não ira. Para mim, isso é mais importante. E o próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor é o quê? Ele é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira, ele diz, facilmente, não guarda rancor, o amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade, tudo sofre, o amor crê, o amor espera, o amor suporta, o nome disso aqui é Deus. E eu prefiro olhar para Deus desse jeito, sabe? Do que esse Deus iracundo, com um pau na mão, louco para dar na sua cabeça quando você faz uma besteira. Deus é amor, assim, toda a sua maravilhosa soberania, porque Ele é soberano sim, não, Ele ama e não é porque Ele ama e Ele é amor, que Ele deixa de ser soberano. Aliás, nós entendemos isso, a soberania de Deus é exercida como? Com amor e não com ira. Deus não é todo poderoso porque Ele vai lá e castiga, Deus é todo poderoso porque Ele vai lá e ama. É tão difícil que as pessoas entender esse agir de Deus. As pessoas não entendem como é que Deus possa entender que, por amor, Deus vê tanta coisa errada nesse mundo, mas antes de tudo, Deus respeita. Como assim Deus respeita? Deus respeita. A gente não entende isso. A gente não consegue amar com esse amor. Quando Deus vê as coisas em desacordo, sabe o que Ele faz? Ele simplesmente se afasta. Porque Ele ama, Ele não quer ver, mas Ele respeita. E nós precisamos entender esse Deus que às vezes foge da compreensão dos judeus, aliás, não só, mas foge da compreensão dos evangélicos hoje, que estão loucos por um Deus de porrete na mão, castigando e irado. Mas eu fico pensando assim, se o Senhor Deus resolvesse realmente se irar conosco, o que seria de nós? Se Ele fosse esse fogo consumidor todo aqui, seria o que de você e de mim? Para o Antigo Testamento,
para os judeus, também para Paulo e para muitos evangélicos, Deus é irado. Aliás, para uns hoje anda com revólver na cintura, né? Sim ou não? Fazer o quê? Vai ver com isso, os palestinos estão sendo dizimados por causa disso, né ou não? Por causa dessa ira toda. Os jovens negros das favelas estão sendo dizimados, os índios estão sendo dizimados, vai ver por isso, vai ver a vontade de um Deus que está com muita raiva, né? Desculpa. Versículo 25. Paulo diz assim, ó, como ele diz, Deus disse em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei de minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o resto, o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente diz Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Todo mundo torrado. Veja, aqui Paulo está despedaçando essa noção judaica de nação santa, raça eleita, nação exclusiva para a salvação de Deus que os judeus têm com eles tão caro. Esse é o problema judaico. Chamarei meu povo quem eu quiser, será o meu povo. Até quem não é meu povo, até quem não é descendente de Abraão, eu vou amar, e vão ser chamados meus filhos e filhas. Veja qual é a predileção, quem é que tem primazia aqui? Filhos e filhas do Deus vivo, ele diz. Em Jesus Cristo, todos e todas que se renderam ao Filho de Deus se tornarão filhos e filhas de Deus. Não é por nada do que são. Aliás, Isaías já havia dito, se o Senhor não fosse tão misericordioso, se o Senhor desistisse de nós já estaríamos todo mundo torrado, como em Sodoma e Gomorra, né? Veja verso 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, conseguiram uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então, os gentios, os pagãos que não buscavam justificação diante de Deus, encontraram quando? Quando se renderam a Jesus Cristo. Isso para ele é muito direto. Os judeus que tinham a lei, os judeus que sabiam das promessas, mas acharam que seriam justos por causa de uma lei, porque obedeciam aos preceitos, mas no fundo não teve transformação, esses não alcançaram a justiça. Eles não conseguiram se aproximar de Deus de novo. Quem concede a justificação é Deus e não o nosso esforço. Não é por obras. Ele nos torna justos quando nós temos fé e nos rendemos a Jesus Cristo. E daí? Você se rendeu? Aí ele vai fazer a obra em você. Não é você, é ele. É ele que faz. Os judeus tropeçaram exatamente nessa pedra de tropeço, ele vai dizer. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, mas quem nele crê jamais será confundido, envergonhado. Quer dizer, Jesus veio porque Deus o enviou para a salvação, mas ao mesmo tempo, ele que é uma oferta da graça de Deus, veio para quem nele crê. Jesus é pedra de tropeço como? No sentido de que ele veio em liberdade, e só quem se rende a ele, só quem nele crê, quem quer, ele não obriga, ele não se impõe, mas só quem ele vem com o fruto dessa graça libertadora, que o recebe. Porque quem não recebe vai tropeçar nele. Porque ele é a fonte. Ele é o caminho de justificação. Quem não recebe vai tropeçar e não será justificado. Não vai conseguir viver em comunhão com Deus. Não vai alcançar salvação. Isso é muito importante entender. Mas a todos e todas que nele creram, se entregaram ao que Jesus chamou, esses jamais serão confundidos, envergonhados, porque o próprio Deus vai honrar na vida deles as promessas que ele sempre fez desde o início. Então veja que Jesus se torna essa medida. Jesus se torna esse padrão. E quem não crer nele, isso se torna um tropeço, porque nunca vai ser justificado, nunca será salvo.
E aí nós chegamos no verso 10. Vamos ler só o começo do verso 10. Ele diz assim, ó, irmãos, irmãs, o desejo do meu coração, a minha oração a Deus pelos israelitas, é para que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento de Deus. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todos e todas que nele crê. Veja isso, que eu vou encerrar aqui, mas Paulo reitera aquele que vai no seu coração. Quer dizer, segundo ele, o desejo dele é que o povo de Israel seja salvo. Ele tem zelo, quer dizer, ele diz até que no fundo, eu sou testemunha que eles são zelosos, eles respeitam Deus, eles têm zelo por Deus, mas tudo que eles fazem não se baseia no conhecimento da verdade de Deus. Eles não entenderam isso, por quê? Eles ignoram a justiça que vem de Deus e por isso estabeleceram as suas próprias medidas de justiça e não se submeteram à justiça que Deus mandou. Aqui está um problema enorme. Veja, apesar de que o coração de Paulo é dolorido por causa do seu povo, o problema deles é que eles não se submetem aos planos de Deus, mas em tudo eles querem que as coisas sejam na sua própria medida e não as de Deus, né? Qualquer semelhança com fatos, acontecimentos ou pessoas que você conhece é mera coincidência, né? Ou não? É revelação mesmo. Isso é realidade, não. Nós precisamos entender o quanto a obstinação humana que tenta viver pelas suas próprias medidas, nos afastam de Deus. Assim como afastou os judeus. E nós temos que entender isso. Paulo escreveu isso aqui há quase 2000 anos atrás e até hoje muitos e muitas temem tentar se relacionar com Deus a partir das suas próprias medidas. Tem gente que acha que não precisa de Jesus para nada. Ou então não entendeu, não conhece Jesus Cristo. No caso de Israel, tentaram se aproximar de Deus através da lei, dizendo que eles estavam cumprindo a lei, estavam cumprindo o mandamento, e eles eram bons, e Deus gostava deles. Achando que aos olhos de Deus eles seriam justos, porque seguiam a lei de Moisés. Até hoje, eles continuam assim. Até hoje isso continua, mas não só, que a gente gosta de falar, mas os cristãos são diferentes. Não deveriam, mas não. Quantos não estão na igreja e acham que Deus está com eles, porque afinal de contas tem se esforçado para se viver uma vida correta, ele não mata, não rouba, não adultera, ele trabalha, ele paga minhas contas, então Deus é comigo. De quem são essas medidas? Não que não precise, né? Mas eu não gosto de dizer, isso é obrigação de todo mundo, sim ou não? Não matar, não roubar, não adulterar, pagar suas contas, trabalhar, é obrigação de todo mundo. De quem que é essa medida? De Deus. Nós precisamos entender isso. Tem ainda as outras religiões que tentam se aproximar de Deus através de tanta coisa, de rituais, de mandinga, de patuá, de sacrifício, mas se esquece de uma coisa importante que você não pode esquecer jamais. Deus já escolheu a única medida que nos faz nos aproximar dEle. Ele já escolheu, não somos nós que escolhemos. Meu irmão, minha irmã, Deus enviou o seu Filho unigênito à terra como medida da justiça que serve para Ele, e por isso, nós que queremos Deus conosco, nós que queremos ter o Senhor ao nosso lado, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo nessa noite, e entender que nós não teremos o Senhor ao nosso lado caminhando conosco, e nem, isso não é medida nem na nossa, nem de povo nenhum, nem de religião nenhuma, nada disso serve para nos tornar justos e nos aproximar de Deus, somente aquela que Ele mesmo nos deu, e essa se chama Jesus Cristo. E se não nos submetemos a Ele, se não nos rendemos à vida de Jesus Cristo, não tem justificação, desculpa. Não é porque você foi batizado e você é um carola chato de igreja que você está tudo certo, porque não está, não. A medida se chama Jesus Cristo, e essa medida não é minha, não é tua nem da igreja, essa medida veio de Deus. O povo judeu não se submeteu à justiça que veio de Deus, Paulo diz, e quis se relacionar com Deus a partir da sua própria medida de justiça, e isso não existe. Nem para eles, nem para mim, nem para ninguém. Os cristãos estão cometendo o mesmo desatino. Outros povos, desde sempre também. Mas nessa noite, eu e você aprendemos que nada disso nos aproxima de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos e todas aqueles que nele crê. É a única
única medida de Deus para a tua vida se chama Jesus Cristo. Por isso eu costumo dizer que Jesus não é uma religião, porque é muito mais do que isso. É medida de justiça, é medida que faz Deus se aproximar da tua vida e caminhar com você, estar na tua casa todos os dias. Isso é importante que a gente entenda em nome de Jesus, amém? Então que nós possamos hoje ir para a nossa casa, convicto que nós servimos a um Deus que não desiste, e Ele não vai desistir. Aí você pode falar, Deus, você é chato, né? Me deixa um pouco. Ele não deixa. Desiste de mim, não desisto. Ele não vai desistir. Não à toa você está aqui nessa noite, e você veio porque o Espírito Santo de Deus te chamou, e você veio como igreja, e você veio como família, você veio como filho e filha de Deus, de um Deus que deseja ter um relacionamento verdadeiro com você. Por isso você está aqui hoje, porque Deus não desiste, Ele não vai desistir. Você pode ser obstinado o que for, o povo desde sempre, desde a criação obstinado até hoje. Deus desistiu? Ele está aí tentando, e Ele vai continuar tentando. Todos serão salvos? Não sei, eu acho que não. Todos os judeus serão salvos? Não. Evangélico acha que todos os judeus serão salvos? Não sei não. Segundo Paulo, não. Né? Todos os evangélicos serão salvos? Não sei não. Quer dizer, nós temos que entender isso, desde que criou todas as coisas, apesar da nossa obstinação em lutar para acabar com tudo, apesar da nossa teimosia em querer que seja do nosso jeito, Deus nunca desistiu de nos alcançar. Deus sempre vai tentar cumprir as suas promessas feitas em nossa vida. As promessas que estavam sobre Abraão estão sobre você. As promessas que ele fez para Isaac, para Jacó, para Davi, estão sobre a sua vida. A descendência próspera que ele tinha para Abraão, ele quer para você. Ele quer cumprir, ele quer honrar isso na tua vida. Mas vai, depende de algo aqui. E esse algo se chama Jesus Cristo. Esse que é o problema para Paulo. Ele não vai desistir. Deus jamais deixa de cumprir. E eu quero então que você vá hoje para a tua casa convicto, convicta que Ele é Deus. Ele é soberano e que as tuas vidas, as nossas vidas têm que estar nas mãos dEle. E nós temos que confiar, porque Ele sabe o que Ele faz. Nós não vamos nos rebelar, não. Nós não somos teimosinhos. Ainda não vou lá, porque lá não gostei. Nós não somos teimosinhos. Nós nos rendemos, nós abaixamos a nossa orelhinha e nós vamos obedecer ao Senhor, porque assim Ele se levanta e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Você crê nisso? Se você crê, pode até aplaudir, que Ele merece. Em nome